novembro do ano passado, mostramos aqui no 15 Minutos o afastamento do ex-prefeito Dermeval Neto. Conforme noticiado, a Justiça Federal em Nova Friburgo afastou preventivamente o prefeito em exercício Demerval Barbosa Moreira Neto e o secretário de governo José Ricardo Carvalho de Lima, a pedido do Ministério Público Federal. A decisão determinou também o bloqueio dos bens de ambos, assim como do secretário de Educação, Marcelo Verli, e dos empresários Adão de Paula e Allan Kardec Miranda de Paula. Foi decretada ainda a quebra de sigilo bancário e de gastos com cartões de crédito. A decisão da Justiça veio após o Ministério Público Federal ajuizar a ação de improbidade administrativa contra os réus, depois de uma investigação apurar o desvio de recursos públicos, o pagamento por serviços não executados, superfaturamento, fraude na contratação da empresa Cheinara Detetilar de Imunização, além de ilegalidades em despesas de licitação. Durante a investigação, o Ministério Público Federal identificou que quase R$300 mil foram sacados em espécie pelos empresários envolvidos em 2 datas. As irregularidades praticadas pelo prefeito de Nova Friburgo e demais réus resultaram até agora em prejuízo de R$318 mil ao patrimônio público. A verba havia sido passada ao município pela União depois do desastre de janeiro, quando fortes chuvas atingiram a região serrana do Rio de Janeiro, causando mais de 900 mortes e deixando milhares de pessoas desabrigadas. Pois é, o tempo passou, o prefeito Demerval permanece afastado e a CPI da Câmara, que também investigou o caso, foi concluída. Só que agora, 1 ano e 3 meses depois da tragédia, surge uma nova denúncia que envolve uma das testemunhas chaves de toda a investigação feita pelo Ministério Público e pela própria CPI da Câmara. Um cidadão que acompanhou de perto a CPI realizou uma investigação que levou mais de 6 meses e protocolou a denúncia junto aos Ministérios Públicos, Estadual e Federal, além de enviar cópia também à Câmara Municipal. Segundo o autor da denúncia, a investigação feita por ele provaria que o responsável legal pela empresa Trulinolem teria mentido em seus depoimentos, o que poderia mudar os rumos da CPI e do próprio pedido de afastamento de Dermeval Neto. Acompanhe agora a denúncia do cidadão Éder Pereira. Éder, antes de mais nada, explica pra gente por que você decidiu fazer essa investigação. O que te motivou a fazer isso? Jacques, motivou eu buscar a verdade, porque eu percebi que havia alguns erros na CPI. Então, eu, por conta própria, tomei essa atitude, como cidadão, em buscar a verdade e esclarecer isso também ao povo friburguense. E qual foi o primeiro elemento que te chamou a atenção para que você pudesse iniciar essa investigação? O que você achou de divergente no depoimento do senhor Haroldo, da empresa Trulinolem? Qual foi o primeiro elemento que te chamou a atenção para começar a investigação? O que me chamou mais atenção foi a questão de valores. Pois eu tenho um comércio e o tamanho do meu comércio não chega a 1/3 do hospital e o valor é muito alto. E o valor declarado não iria conferir com o tamanho do hospital. Então isso me chamou a atenção, a questão de valores. Existe divergência tanto no depoimento da CPI quanto no Ministério Público Federal. Agora, para que fique bem claro, Éder, para o telespectador do 15 Minutos entender, a CPI ela é aberta, foi aberta para quem quisesse acompanhar, qualquer um tinha acesso para poder acompanhar os depoimentos e foi assim que você conseguiu ter acesso às declarações do senhor Haroldo na CPI. O depoimento dele no Ministério Público, como que você teve acesso a esse depoimento? Eu contactei o meu advogado e pedi a ele e assim ele conseguiu para mim esse depoimento. Perfeito. Bom, e aí, a partir dessa divergência de valores apresentados na CPI e também no Ministério Público, você começou a fazer a sua investigação. Foi isso? Isso. E aí, para fazer a investigação em si, o que você fez? Hoje em dia é moda, né? Eu criei um e-mail e nessa criação desse e-mail eu comecei a ter um contato com essa empresa, com o proprietário da empresa, e nós começamos a trocar informações a respeito de uma possibilidade de montarmos uma clínica, que de fato iria ser montada essa clínica, e aí daí a gente começou uma conversa. E nessa conversa, o próprio orçamento que ele dá na clínica é muito superior, embora o tamanho da clínica também é menor, também é superior ao valor declarado à CPI.
e ao Ministério Público Federal. Agora, então, para que o pessoal, telespectador do 15 Minutos, consiga entender, você criou, então, um e-mail fictício, isso. Porém a empresa que estava por trás era uma empresa que existe de verdade, né? E existir. Certo. E você pode citar o nome dessa empresa? Fundação Olho Verde, né? Seria o Instituto Olho Verde. E esse Instituto Olho Verde, para você utilizar esse nome, esse CNPJ para fazer a investigação? Foi me dado autorização. Bom, Éder, então você criou esse e-mail e passou a se intitular como Camila Nunes para poder obter essas informações do senhor Haroldo da True Linoleum e começar essa investigação. Esse e-mail do senhor Haroldo, como que você obteve esse e-mail? Através do site da própria empresa. Através do site. E no rodapé, nas assinaturas dos e-mails que o senhor Haroldo enviava para você, ele sempre utilizava também os telefones. Esse telefone é realmente o telefone da empresa dele? Você já teve como comprovar isso? Sim, sim. É o telefone da empresa que consta também no site. Isso. Que consta no site. Pois é, aí depois, nos e-mails que vieram em seguida, o primeiro e-mail é exatamente o que estava no site, que é o hr@truelinoleum.com.br. Depois ele passa a utilizar o serrana1@truelinoleum.com.br. Por que passou para esse e-mail? Ele próprio transferiu esse e-mail. Aí eu já não posso te informar o motivo, né? Mas ele pediu que fosse utilizado esse e-mail. A segundo passo, esse e-mail. Depois, um terceiro. Ele me cita um terceiro que eu parasse de usar esse e sim usasse o que ele estaria me passando. Com o início dessa investigação por e-mail, qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção e você achou estranho? Qual foi o primeiro erro, digamos assim? O primeiro erro, Jacques, foi o seguinte, que ele falou que os preços médios nas escolas seriam um total de 3.500. Falou no depoimento para a CPI. Depoimento para a CPI. Então, o tamanho dessa clínica que nós enviamos para ele manda o orçamento para a gente no valor de 12.920. E aonde seria essa clínica é um tamanho muito inferior ao tamanho de uma escola. Então isso me chamou a atenção. Eu falei, por que então 3.500 uma escola municipal e 12.920 uma clínica? Então isso me chamou a atenção. E aí você permaneceu com essa negociação fictícia com ele para tentar chegar ao porquê desses valores divergentes. Aí, qual foi o próximo passo e o que você descobriu em seguida? Em seguida, eu pedi para ele que me enviasse um outro orçamento, se seria possível, de uma outra empresa. Ele, então, manda um orçamento de uma outra empresa no valor de 19.000 e alguma coisa. É porque, então, dentro até dos e-mails que o pessoal de casa agora está acompanhando, as imagens dos e-mails, com as datas, com os horários de envio, a Camila, no caso você simulando ser a Camila, disse que precisaria de um segundo orçamento porque o valor teria passado de 13.000, ou seja, para que o telespectador entenda, seria simular uma licitação, digamos assim, uma concorrência de preços. Então você solicitou, no caso a Camila solicitou, um orçamento de uma outra empresa do mesmo ramo, é isso? Correto. E aí ele enviou esse material? Enviou. De qual empresa? Da Arco-Íris. E enviou toda a documentação. Qual foi o documento que ele enviou da Arco-Íris? Toda a documentação da firma dele. Certo. Então ele me enviou todos os documentos necessários para essa área que eu tive que pedir e todas elas estariam vencidas. Isso eu achei estranho, porque na declaração dele à CPI, a gente sabe, assim, em primeiro lugar, que uma empresa, quando presta serviço a um órgão público, ele tem que estar com todas as documentações em dias. Se ele trabalhou em 2007 para a Fundação de Saúde, ele não poderia, porque o que ele mandou para mim de certidão de quitação de alvará e ISS estaria já vencido, porque a data que consta para mim é 11 de julho de 2006. E depois vem também o certificado de registro de vetores, que também estaria vencido desde o dia 1º de setembro de 2009. Fora essa, tem mais alguma vencida? Jackson, tem a questão do INEA, que ele envia para mim também o requerimento para o registro da empresa sem o carimbo. Não existe o carimbo. Quer dizer, não foi dada entrada no INEA. Então a empresa já assim já não pode atuar no ramo. E em relação à certidão negativa de débito junto à Receita Federal, dentro da consulta, dentro da documentação que ele próprio enviou,
né, é feito ali o pedido de certidão negativa de débito, o pessoal acompanhando as imagens. Não, a gente não consegue nem visualizar, Jacques. Não consegue visualizar. Essa certidão que eu tenho aqui, ele me enviou, quer dizer, ela foi emitida dia 25 de setembro de 2009 e ela foi válida até o dia 24 de março de 2010. Então, quer dizer, essa imagem que o pessoal acompanha é a imagem que seria, digamos, até de hoje. Se nesse momento a pessoa tentar consultar através dos dados dele na Receita Federal, ela nem consegue porque diz que existe um débito. E aí, no ano passado, nessa negociação com a Camila, ele enviou uma, então, válida somente até 24 de março de 2010, ou seja, perante ao Ministério da Fazenda, ele também está negativado. Negativado. Daí, depois da documentação enviada, até então a Camila não sugeriu para ele de que as certidões estavam vencidas, mas disse que passou então do valor de 13 mil, seria necessário, digamos, simular uma concorrência, é isso? Correto. E aí ele mandou essa documentação de que empresa? Sim, ele então contacta uma outra empresa, a Arco-Íris, e essa empresa manda para a gente um e-mail com um orçamento no valor de R$19.670. Ou seja, um valor exatamente mais alto da maneira que a Camila solicitou. Sendo que, assim, o que mais me chamou a atenção na questão da Arco-Íris, que ela só pode fazer limpeza e higienização de reservatório de água. Ela não poderia fazer descomposização de rato, baratas, formigas e moscas. E no orçamento que eles enviaram consta, o pessoal de casa está acompanhando a imagem, o valor para desculpinização de 5.380 e desinsetização de barata, rato, formiga e mosca, 12.940, não é isso? Isso. Qual foi o próximo passo? Aí eu comecei a solicitar ele essas certidões, ele foi me enviando e tudo que ele foi me enviando eu fui comparando, estava tudo vencido. Inclusive eu cito para ele que estava tudo vencido, ele diz para mim ainda boa sorte. E aí, quer dizer, com essa finalização, digamos, da negociação, a Camila deixou bem claro para ele que, pelo fato das certidões estarem vencidas, a negociação não poderia ser feita. E essa negociação parou, então, foi em setembro de 2011. E quando que essa negociação, quando que o contato com o senhor Haroldo foi retomado? Em março. Em março agora de 2012. 2012. E aí, nesse primeiro contato dela, em 2012, ela até cita, o pessoal está acompanhando no e-mail, bom dia, Haroldo, entrei em contato com você no mês de setembro a respeito de um orçamento, mas por falta de documentação não demos andamento no processo. Gostaria de saber se podemos manter o mesmo preço. E aí, a partir desse primeiro e-mail, foi o que aconteceu? A partir desse e-mail, ele só me questionou a questão da documentação, eu disse para ele que não teria problema e que como é que ficaria. Então ele altera, ele só me disse que seria alterado os valores. Quer dizer, teve um aumento de 6 meses até hoje para 10% a mais, que seria o valor de 18 mil reais, né? Eu sugeri para ele, para que a fundação aceitasse o acordo, que ele pusesse o orçamento no valor de 28 mil. Inclusive, nesses 28 mil, eu cito para ele se ele poderia deixar para minha caixinha 8 mil reais. Então, quer dizer, eu simulei uma situação de propina. E ele me responde que 8 mil não poderia, mas 4.780 sim. Então, assim, como eu quis ir mais a fundo, então eu solicitei para ele que me enviasse, então, esse orçamento que seria anual, ele me enviasse de 6 meses. Então, o total dessa clínica, que é pequena, ficaria em torno de 56 mil reais ano. Aí eu comecei a querer me inteirar mais do assunto. Então eu disse para ele que nós teríamos uma possibilidade de executar um serviço dessa origem pela fundação no Hospital Raul Sertan. Então aí eu peço para ele alguns contatos do hospital e ele então me dá os contatos que ele teria. O pessoal de casa está acompanhando, o e-mail ela cita: você conhece alguém que trabalhou ou trabalha no hospital? Pode ser em qualquer área. Esse projeto fecha hoje, só preciso de algumas informações, um amigo ou conhecido. E aqui tem uma observação que é interessante a gente frisar, que ela coloca: eu ganho, você ganha e a pessoa ganha. O que você acha disso, Éder? Daí eu sugeri para ele que eu também queria alguma coisa, para que assim a gente pudesse dar andamento. O que é interessante, Jacques, frisar que esses contatos só veio através de a gente poder fazer um depósito
simulamos um depósito para que essas informações pudessem chegar. Então eu comecei a questionar ele, você conhece ou não conhece? Porque eu estava perdendo o prazo já. Então assim ele me envia o telefone então da Valéria, que é secretária. Nesse e-mail, por exemplo, do dia 28 de março, o e-mail às 15 horas e 17 minutos, você diz, né, a Camila diz, estou perdendo o prazo, me passa contato urgente. E aí, então, ele responde, DDD 22 2526 0261, Valéria, secretária do secretário de Saúde. Então, quer dizer, ele deixa bem claro que seria a Valéria, secretária do secretário de Saúde, na época, pela data aqui, 28 de março de 2012, seria o doutor Renato Abirrâmia. Aí ela continua, então, a conversa e no e-mail do dia 29 de março, às 9h25 da manhã, ela coloca, amigo, meu secretário está lá em Friburgo na sexta, quer marcar um horário com ele para pegar o cheque ou ele deposita direto na sua conta? Observação, qual o nome do secretário de saúde que vai nos ajudar? Então, a partir daqui ela começa a instigar justamente para ver se ele confirma o nome, né? Os nomes dos envolvidos no esquema, não seria isso? Isso. E aí, em algum momento, ele confirma exatamente o nome do Dr. Renato? No e-mail de resposta, ele me cita o nome do secretário, o senhor Renato. Ele me dá o número da conta, ele não aceita marcar com o secretário da suposta empresa, e aí ele cita o número da conta dele e o nome do secretário. E qual é a conta que ele passa? Passa, no caso, a conta da empresa, né? E quando foi feito esse depósito, confirmou que era a conta da empresa? Sim, foi confirmado, sim. Apareceu na tela a confirmação. Apareceu a confirmação. Era realmente a conta da empresa. Correto. No e-mail seguinte, ela diz, boa noite, amigo, acabei de chegar, espero que deixe tudo pronto, me mande o orçamento do hospital. Consegue para mim o nome do mesmo, como também o endereço. Peço que deixe tudo pronto e quando estiver tudo ok, você manda para mim. Mas lembre que minha reunião começa às 20 horas, mande os 2 cálculos de 6 meses, de 1 ano, enfim. Inclusive ela se dizia estar em Brasília, não é isso? Ela simulou que nem conheceria a cidade e pediu dados do Hospital Raul Sertan e os valores. E o que é interessante na resposta do Haroldo nesse momento é que ele manda, então, de acordo com a solicitação dela, Hospital Municipal Raul Sertan, coloca o endereço, General Osório 324, o CEP e o orçamento. Ele coloca anual 138.240 ou semestral 103.680. E ainda coloca, bem claro, margem de 15% para negociação. Lembrando, frisando mais uma vez, que para a CPI ele disse que a Cheinara teria superfaturado em torno de R$25 mil. E aqui ele dá um valor de mais de R$100 mil. E aí no e-mail que vem em seguida, a Camila diz, boa tarde, começamos o dia muito bom. A princípio está fechado só o hospital, mas já estamos vendo a maternidade. Gostaria de uma informação sua a respeito exatamente disso que você citou. Os 15% é para mim e o seu contato, o secretário, senhor Renato. E aí ela ainda diz, quem vai dar a parte dele? A fundação ou você negocia direto com ele? E aí ela ainda diz, para nós da fundação é melhor você tratar desse assunto com o próprio secretário, pois o conhecimento é seu. Quer dizer, mais uma vez aqui ela deixa bem claro o envolvimento dele com o então secretário, doutor Renato Abirrâmia, e mais uma vez ele não desmente, né? Ele responde lá embaixo, inclusive, que bom, os 15 será dividido em 5% para cada. O final disso, vocês marcaram uma nova reunião, uma nova negociação, lembrando, hoje é sexta-feira, 13 de abril. Em que pé que está isso? Nós marcamos sim para essa próxima segunda, inclusive a Camila iria chegar agora nesse próximo domingo, no dia 14, aliás, no dia 15 à noite, para que assim a gente pudéssemos fazer então a negociação, concluir essa negociação, sendo que nessa negociação foi pedido então que eu separasse, aliás, eu solicitei os valores que fosse dado às pessoas citadas por ele, por e-mail, os valores reais. Então ele me passa os valores de R$21 mil, que seria agora nessa segunda na reunião que nós iríamos fechar esse acordo. A reunião para a entrega do dinheiro e finalização do acordo, que seria realizada nesta segunda, dia 16, obviamente não aconteceu.
O advogado de Éder Pereira fala sobre o que foi feito após a conclusão das investigações e o que mais será feito. Bom, eu converso agora com o Dr. Robson Barcelos, que é o advogado do Éder Pereira, não é isso, doutor? Sim, sim. Doutor, e baseado em toda essa investigação que o seu cliente fez, quais foram e quais serão as providências que o senhor tomou e vai tomar baseado nessa documentação? Bom, de posse de todo esse trabalho que ele desenvolveu, eu fiz uma análise, o meu escritório fez uma análise detalhada, verificou que há indícios bem fortes a respeito da empresa que foi citada. Essa empresa, ela já participou aí num cenário há pouco tempo relacionando com a questão da administração pública, ela foi motivo de comentário e nós entendemos que tinha que fazer o encaminhamento para as autoridades competentes. E aí, no caso, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, porque ambos estão cuidando desse caso. O senhor orientou o seu cliente a dar entrada e protocolar essa documentação no Ministério Público Estadual e Federal. Federal. Além disso, tomaremos as providências também para entregar às autoridades do Legislativo. Até porque a Câmara Municipal fez uma CPI onde houve até afastamento do prefeito e uma das empresas citadas foi a Cheinara, Detetilar de Imunização, como tendo superfaturado os valores. No seu entendimento, com essa documentação, de alguma forma provaria ou não que o senhor Haroldo mentiu e de repente poderia de alguma forma mudar esse cenário da CPI? Eu creio que sim, porque esse trabalho desenvolvido pelo meu cliente, no mínimo, já deixou demonstrado que essa empresa não é idônea. Não é idônea e essa empresa fica comprometida através do seu representante legal o depoimento que foi apresentado anteriormente. Agora cabe às autoridades fazer uma análise com bastante frieza, com imparcialidade, mas com toda certeza que já existem indícios suficientes para comprometer a qualidade do depoimento prestado anteriormente. Doutor, agora, no seu entendimento como advogado, por exemplo, dentro dessa investigação que o seu cliente fez, dentro do que o Éder fez, ele coletou todas essas informações através dessa troca de mensagens eletrônicas com o senhor Haroldo, né? Isso serve como prova? O e-mail hoje, dentro do entendimento jurídico, ele serve como prova? Ele pode ser considerado um indício, mas os desdobramentos desses e-mails aconteceram troca de telefones, cópias de papel timbrado, houve também divulgação de telefones, divulgação de um número de uma conta bancária e também documentos com a assinatura. Tudo isso pode ser apurado pela Justiça, o Ministério Público pode fazer o requerimento para que se quebre esse sigilo eletrônico e vai detectar com toda certeza a quem está falando a verdade. Procuramos todos os envolvidos na denúncia. Conversamos por telefone com o senhor Haroldo Rodrigues da Silva Júnior, da empresa Trulinolem em Nova Friburgo. Ele pediu que o assunto fosse tratado com seu advogado. Entramos em contato com o advogado, mas não obtivemos nenhuma resposta. Já o vereador Dr. Renato Abirrâmia, ex-secretário de Saúde, citado na denúncia, nos enviou a seguinte nota. Esclarecemos que a denúncia é uma ficção elaborada por um indivíduo que não merece nem classificação, com interesses espúrios. Trata-se de uma série de inverdades, sem nenhuma base e com o intuito claro de macular pessoas. Sou um dos maiores inimigos da propina e corrupção, e acho que aqueles que cometem tais práticas deletérias deveriam ir para a cadeia, bem como o denunciante, por calúnia, injúria e difamação. Estarei entrando na Justiça com uma ação contra o senhor Éder Pereira. Outro sim, afirmo que nem eu e nem a minha secretária Valéria conhecemos o senhor Haroldo Rodrigues e nem nunca tivemos nenhum contato com a empresa Trulinolem. Tentamos contato também com algum representante da empresa Arco-Íris, também citada na denúncia, mas não tivemos retorno.
A denúncia do Éder Pereira foi protocolada junto aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, de onde foram originados, paralelamente, 2 pedidos de afastamento do ex-prefeito Dermeval. Entramos em contato com o Ministério Público Estadual, mas não fomos respondidos. Já o Ministério Público Federal gravou entrevista conosco. O Procurador da República, Dr. Gessé Ambrósio, falou a respeito da denúncia por telefone. Dr. Gessé, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público, Dr. Gessé, já recebeu essa denúncia do Éder Pereira em relação a Trulinoli, a uma possível falsa declaração do representante legal da Trulinoli, e já munida dessa nova denúncia, isso já foi analisado, doutor? Nós recebemos, né, um documento aqui que apresenta algumas denúncias contra essa empresa, Trulinoli, mas ainda vamos aprofundar as investigações. São fatos que não são relacionados aos fatos que já foram objeto de ação de improbidade. São outros fatos relativos a outras circunstâncias, até mais recentes. Agora, doutor, levando em conta que um dos pedidos de afastamento do ex-prefeito Dermeval Barbosa Moreira Neto teria sido baseado na declaração do senhor Haroldo em relação ao superfaturamento da empresa Cheinara Detetilar de Imunização. O senhor acredita que muda alguma coisa nesse pedido de afastamento feito pelo Ministério Público no ano passado ou não? Não, essa denúncia que foi feita, ela faz uma denúncia contra a Trulinoli em relação a outros fatos, né? Não altera em nada a investigação que foi feita anteriormente, até porque seria até leviano de nossa parte fazer um pedido de afastamento do prefeito com base apenas na declaração de uma pessoa. Na realidade, existem muitas provas que levaram à conclusão de que houve uma falsificação de documentos e um superfaturamento por parte de outra empresa e também outros aspectos e outras circunstâncias que levaram ao afastamento do prefeito. Então, essa denúncia ela não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram anteriormente. Agora, doutor, de acordo com essa denúncia que foi enviada cópia para a gente também, desse cidadão Éder Pereira, ele cita, por exemplo, que para o Ministério Público teria sido passado uma data e um valor em relação ao serviço prestado pela Trulinoli para o Hospital Municipal Raul Sertã, e na CPI a data e o valor teria sido diferente. Isso, então, o senhor afirma que não influi diretamente nesse pedido de afastamento do ex-prefeito, né? Não, porque, na verdade, a questão é a seguinte: o que levou ao pedido de afastamento foi, em primeiro lugar, o superfaturamento, que não foi baseado só na informação da Trulinoli. Em segundo lugar, a apresentação de documento falsificado de de estimativas de preço de outras empresas, e essa falsificação também não se afasta nem um pouco com essa denúncia que tem agora. E também algumas outras circunstâncias, como saques de valor de elevado valor em dinheiro, outras circunstâncias que fizeram com que a gente pedisse o afastamento. Houve pessoas ligadas ao prefeito que estavam presentes na hora do saque em dinheiro, juntamente com o representante de empresas beneficiadas com esse dinheiro público. Perfeito, doutor. Então foram essas circunstâncias que levaram ao afastamento do prefeito, não uma simples declaração de uma empresa. Ok. Agora, doutor, então, baseado nessa nova denúncia, o Ministério Público pretende fazer o que daqui para frente? Continuar investigando essa nova denúncia? Sim. Essa denúncia vai ter o trâmite também
de investigação. Nós vamos abrir uma investigação e apurar se realmente esses fatos ocorreram da maneira como está denunciado. Se houver realmente irregularidades, eles também responderão, né, por improbidade administrativa. Mas, repito, as provas que foram levadas em consideração para afastar o prefeito, elas são provas muito contundentes e são muito além da simples declaração dessa empresa, que agora está sendo denunciada também. Basta lembrar que existia um chefe de gabinete do prefeito, um gerente de gabinete do prefeito, que foi sacar o dinheiro junto com uma empresa beneficiada com esses valores. Então, são essas coisas que levaram o MPF a pedir o afastamento e ao juiz e depois ao tribunal manter esse afastamento. Ok, doutor. Para finalizar então, doutor Gessé, só para atualizar realmente essa situação do afastamento do prefeito e de toda essa investigação do Ministério Público em relação à aplicação desses 10 milhões de reais enviados pelo governo federal. Para finalizar então, o senhor teria como atualizar como está hoje esse processo, se tem mais alguma novidade, o prefeito permanece afastado e a justiça já acatou alguma nova decisão, ou em que pé que está isso hoje? No âmbito federal, né, está esgotando o prazo de 6 meses que o STJ fixou para que ele ficasse afastado, né? Mas além do afastamento federal, ainda existem 2 afastamentos, salvo engano, determinados pela Justiça Estadual, e o afastamento da Câmara. Então, tudo permanece como está por enquanto. Somente na tarde de hoje foi protocolado na Câmara Municipal a cópia da denúncia. Por esse motivo, ainda não conseguimos contato com o presidente da CPI, vereador Cláudio Damião, para questionar se de alguma forma a denúncia influencia na investigação concluída pela CPI.